Hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre a peste negra. Para isso, a gente acaba entrando um pouco no tema do bioterrorismo. Quando que começou a primeira tentativa, o primeiro atentado bioterrorista? Começou, a gente tem o primeiro relato, em 300 anos antes de Cristo, que foi a tentativa de você colocar o fungo na oferta de água de uma cidade. Então o Império Assírio acabou fazendo isso com algumas cidades que eles tentavam conquistar. Um outro relato que a gente tem aconteceu no ano de 1346. Os tártaros pegavam cadáveres que tinham sido que morreram por causa da peste e tacavam por cima da cidade em catapultas. Eles colocavam ali os corpos. E super tranquilo, né? Bem família, assim. Isso aconteceu em Cafta. Cafa, estou dando de ministro da educação. Meu Deus do céu. Isso porque eu já almocei. E para finalizar nossos exemplos, os ingleses fizeram isso com a população indígena que apoiava os franceses lá nos Estados Unidos, que na verdade não era Estados Unidos na época, né? No ano de 1700 e pouco. Ou seja, eles pegaram cobertores e infectados com a peste e levaram para essa região, doavam esses cobertores e aí espalhavam a peste para os indígenas. Então você percebe que o bioterrorismo, ele tenta atingir a pessoa não só pela morte, pela morbidade, mortalidade, mas principalmente pelo medo. Quando a gente pensa em bioterrorismo, tem que vir a palavra caos, porque é isso que o inimigo quer. Quando utilizam-se armas com vírus, com bactéria, a intenção é gerar pânico na população, porque as pessoas elas têm medo daquilo que elas não conseguem enxergar. Você não consegue ver um vírus, você não consegue ver uma bactéria a olho nu. A maior parte das pessoas não conhece o seu corpo, não conhece o seu sistema imune, porque se a gente tivesse uma população que entendesse de sistema imune, a gente teria uma população vacinada. E as pessoas não se vacinam porque elas não entendem o que é uma vacina, não entendem o seu sistema imune. Isso só prova, imagina antigamente. Então, é um caos que se instaura. E isso é o medo, né? Essa é a intenção de um ataque bioterrorista. E é lógico que eles vão escolher o quê? Eles vão escolher bactérias, vírus, né? Fungos que são aqueles que passam rápido de pessoa para pessoa, que tem um diagnóstico um pouco mais difícil e principalmente que não tenha ou seja difícil o acesso da vacina. Por que eu vou ter um ataque de bioterrorista de sarampo se as pessoas são vacinadas? Se bem que agora é uma coisa que dá até para se preocupar, porque o sarampo ele é altamente contagioso, altamente contagioso. Por que não escolhe o sarampo para fazer um bioterrorismo com ele? Porque as pessoas são vacinadas. Se a gente tiver uma população cada vez mais aderindo aos antivacinas, fiquem espertos, tá? Mas quando a gente fala de peste negra, peste bubônica, é um nome que tem uma conotação forte, que nos assusta. A nossa relação com a peste não foi nada fácil. Você não viu ninguém com peste, seus pais, suas avós não tiveram pestes. Então, esse é o quadro geral da maior parte da população, né? Nunca viu, nunca presenciou, não sabe o que é. E mesmo assim tem medo desse nome. Não é à toa. A gente teve 1/3 a 50% da população, metade da população praticamente, morreu no século XIV por causa da peste negra, por causa da peste bubônica, que é a mesma coisa. Então, vocês acham que isso não impactou na nossa história? Demais. E o que seria, por que chama negra? Bem, depois que começa a se espalhar essa bactéria no seu corpo começa a entrar no estado de choque, de alerta, soa todos os alarmes, socorro, estou sendo invadido. Vai ter uma série de alterações no seu corpo, mas seu sangue começa a coagular, ou seja, o sangue começa a juntar. Então pensa na sua mão aqui, seu sangue não coagula, ou seja, forma uma pedra, um entupimento numa artéria, acaba o meu fluxo. Porque se eu entupir um cano, não vai passar água, não vai passar sangue, não vai passar nutrientes, concorda? Começa a necrosar os seus tecidos. Então isso era comum muito na Idade Média, por isso que foi chamado de peste negra, que começa
começava a necrosar o tecido das pessoas, começava a escurecer. A gente tem um desenvolvimento na Guerra Fria, tanto da parte dos Estados Unidos como da União Soviética, da peste pneumônica, que ela é muito mais contagiosa do que a bubônica. Por quê? Uma é por picada de pulga, que foi o que aconteceu lá na Idade Média. Então, para você ter essa doença, para ter a peste bubônica, você precisava ter a picadinha da pulga, que vinha de roedores, né, dos ratos. Inclusive tem uma relação, por exemplo, que o gato era uma figura demoníaca, existia essa concepção, e muitos gatos eram mortos, né, na Idade Média, e aí ajudava bastante. Agora, a peste pneumônica, se a pessoa espirrar e você respirar aquela bactéria que ela tirou para fora, pronto, você já pega, é mais contagiosa. Mudando um pouquinho aqui de papo pra ganso, o antraz também foi utilizado já como arma bioterrorista. Em 2001 isso aconteceu lá no Congresso dos Estados Unidos, numa carta que veio com bastante esporos de antraz. Inclusive foi outra coisa desenvolvida tanto pelo Estados Unidos como a União Soviética. Na União Soviética e também nos Estados Unidos, né, eles tentavam melhorar essas bactérias, melhorar esses esporos, deixar eles menor, de uma maneira que conseguisse contaminar mais pessoas. Porque quanto menor o esporo era, mais fácil ele descer, alcançar seus alvéolos, né? Ter uma infecção pior. Porque só ficar no nariz era uma coisa. Agora descer pro pulmão, pneumonia, a pessoa já morria. Então, inclusive, aconteceu um incidente em 1973, não lembro direito o ano certinho, mas sem querer, assim, opa, desculpa, uma fábrica acabou espalhando esporos de antraz. 50 quilômetros de distância desse incidente, o vento levou nesses esporos, ainda tinha pessoas e animais morrendo. 50 quilômetros de distância. Por que a gente não vê muita gente morrendo disso? Porque tem tratamento. Porque a gente não tem mais pandemia de peste? Tem tratamento. Então, se alguém ter peste, eles vão isolar você, vão te tratar, antibiótico e tudo mais. Não vai dar tempo de espalhar para a população. Então, é mais tranquilo hoje. Os dados atuais é que, segundo a OMS, na primeira década do século XXI, ocorreram 21 mil casos. E a maior parte foi, 90%, foi na África. Então, resumindo, essas doenças elas deixam menos mortes. A peste negra não é uma ameaça à vida humana, porque a gente tem os antibióticos, que foram uma ótima revolução para a vida humana. Foi uma revolução na medicina. O problema hoje é a resistência. Inclusive, teve um caso de peste lá em Madagascar que aconteceu, que não morria, nenhum antibiótico matava. Por que a gente está com resistência a antibiótico? Pelo mesmo motivo que você vai na farmácia e você não consegue comprar antibiótico. Sim, é para achar ruim? Pode achar, doa quem doer. Não vai comprar antibiótico sem receita médica, porque isso era permitido antes de olha no que deu. Deu em problema. Por quê? Porque a pessoa, em vez de tomar os 7 dias, ia na farmácia com uma gripe é viral, não mata com antibiótico, mas tudo era antibiótico. Ou se você estava lá com a sua bacteriazinha, você tomava 3 dias. Ou seja, você matava só as bactérias mais fracas e ficava ali cultivando umas bactérias mais, assim, potentes. Então a humanidade passou aí selecionando aquelas bactérias mais adaptadas, aquelas bactérias que resistiam à penicilina, aquela bactéria que resistia à amoxicilina. Então, assim, foi muito bom, assim, esse problema. É por isso que automedicação não dá, não tem condição. Você precisa saber qual que é a sua infecção, de preferência saber qual bactéria que está acontecendo aí, qual é a espécie dela, para você já ter um antibiótico mais direcionado. Tem hospital que tem bactéria que você pegou ela, não tem muito o que fazer. Existem bactérias que hoje em dia que nada mata. Então é algo bem preocupante. E cada pessoa que pega a receita de antibiótico e deixa de tomar como está escrito, está ajudando na resistência a antibiótico. Se você não toma o seu antibiótico certinho, você está cooperando com esse problema. E aí, para um dia a gente desenvolver uma bactéria que nada mate e que seja de fácil contágio e comece a utilizar isso ou não
com uma arma não custa, é um passinho. Por isso que a gente tem que se cuidar bastante, tomar as vacinas daquilo que a gente tem doença, porque daqui a pouco vão pegar o sarampo aí pra usar de arma. Então, é sempre importante todo país ter investimento em pesquisa, investimento em educação. Quem é que está estudando fármacos? Quem é que está entendendo as fórmulas químicas, farmacológicas para desenvolver antibióticos mais resistentes? A gente precisa de dinheiro, porque depois quem aprova o corte na saúde, quem aprova o corte na educação, vai querer o antibiótico. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer o remedinho que precisa, o remédio, né, o antibiótico necessário para matar a bactéria. Só que para isso precisa de pesquisa, precisa de educação, precisa de universidade, precisa de universidade federal, porque é onde acontece a maioria das pesquisas, são nas públicas, USP, Unesp, né, Unicamp, que são estaduais, todas as federais, outras estaduais também. São elas, gente. Então, a gente precisa de um investimento maciço em saúde. A gente precisa estar preparado para quando acontecer alguma coisa. Então, estamos aí no nosso trabalho de divulgação científica, de resistência científica. Eu quero trazer curiosidade para vocês, qualquer dúvida vocês colocam aí. Umas coisinhas que a gente vai aprendendo e a gente quer passar. E sempre mostrar a importância que a gente tem do conhecimento, sempre mostrar a importância da pesquisa. Sempre estou aqui tentando mostrar a importância das federais e das universidades. Sou filha da federal e vou defendê-la até o fim. Gente, muito obrigada e ativem o sininho. Se inscrevam também.